O que nós temos aqui, gente, é uma montagem que está utilizando aqui um osciloscópio, né? Nós temos um osciloscópio conectado na referência do circuito e que está medindo esse ponto aqui do circuito, né? Que é um ponto que está sendo conectado aqui num LED, né? Esse osciloscópio aqui, a nossa ideia é medir uma variação aqui de um valor que está sendo observado aqui nesse LED. Nós temos um potenciômetro que está mandando um sinal aqui para o nosso Arduino. Então a gente vai receber um sinal pelo Arduino aqui através do pino A0. Como a gente fez aqui a montagem, é um sinal analógico, né? Então a gente vai conseguir variar um sinal analógico aqui com esse potenciômetro. Ele também está sendo medido aqui por via das dúvidas. Esse sinalzinho aqui, ó, além de ele estar sendo entregue aqui, ele também está sendo enviado aqui para o pino 9. Quer dizer, ele está saindo do pino 9. O pino 9 vai ser uma saída que vai acionar esse LED. Qual que é a proposta aqui? A gente gerar um sinal de PWM, né? Esse sinal de PWM ele vai ser interpretado aqui, né, pelo LED como se fosse um sinal analógico, então a gente vai ter como efeito visual a variação do brilho desse LED por esse sinal de PWM. Para ilustrar, eu tenho aqui uma montagem no Proteus. Eu estou utilizando aqui nessa montagem um circuito utilizando um 555 e ele varia um Duty Cycle, né, varia o tempo ativo do sinal, variando esse potenciômetro, e a gente vai ver o LED variar o seu brilho. Deixa eu dar um play aqui na simulação. Ele abriu aqui o meu osciloscópio, olha só. Quando eu falo tempo ativo, é esse tempo que o sinal permanece em nível lógico alto, ligado, né? Veja que como esse tempo é bem pequenininho, o meu LED nem parece que está aceso. Conforme eu variar esse meu potenciômetro e aumentar o tempo ativo do sinal, veja que a frequência ela permanece a mesma, porque a distância entre essa borda de subida e essa borda de subida ela permanece a mesma. Então, conforme eu aumento o tempo ativo, o Duty Cycle, olha só o LED, ele começa a aumentar o brilho do LED. Então, a gente consegue variar o brilho desse LED praticamente de 0 a 100%, variando o que? O Duty Cycle, o ciclo ativo, o tempo ativo desse sinal. A proposta que a gente tem é fazer exatamente a mesma coisa, né, utilizando ali o Arduino. Então, deixa eu dar um pause aqui. Só que a gente vai fazer isso na programação. Então, dada essa montagem que a gente tem aqui, vamos vir aqui para o código e vamos digitar aqui algumas linhas de código para fazer isso funcionar. Vou tentar fazer isso rapidamente aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui o código que já vem por padrão, né? E vamos começar, como a gente vai usar um display também, vou começar aqui colocando include liquid crystal.h. Aqui no void setup eu vou colocar a configuração dos pinos que a gente está utilizando. No caso eu vou utilizar o pino 9 ali como output. Não vou usar define aqui, é só um pino que eu vou usar, então tá tranquilo. Vou inicializar o display, então eu preciso criar aqui a inicialização do display. Liquid Crystal, display. Vamos colocar a pinagem. Então, a pinagem, seguindo aqui a pinagem, né? Do pino 2 ao pino 7, na sequência, tá tranquilo aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá configurado o nosso display. Agora eu posso usar as funções do display. No caso, eu vou colocar aqui para inicializar, né? Begin. É um display de 16 colunas por 2 linhas. E eu vou colocar aqui também o display .set cursor para posicionar ali na linha 0, coluna 0. E vou escrever display.print. Eu vou escrever aqui PWM, dois pontos, espaço. Porque eu vou gerar um sinalzinho de PWM e vou escrever o valor dele aqui na tela. Então, só isso que eu vou fazer nessa primeira parte de configurações. Vamos para o void loop. No void loop, eu vou aproveitar aqui fora e já vou criar uma variável do tipo double também, chamar de valor, sem muita criatividade. E vou usar esse valor aqui, né? Então eu vou pegar valor e vou fazer igual analog read.
eu estou pegando do A0, então estou lendo um sinal analógico que está vindo do pino A0, estou armazenando na variável valor. Eu vou usar ele como referência para fazer a variação do meu ciclo ativo do sinal. E isso, se vocês observarem, né, na referência do Arduino existe uma função chamada analog write. Analog write é a função do Arduino que escreve um sinal analógico, mas só que no caso, como não tem um sinal analógico de verdade, ele vai gerar um sinal analógico utilizando a técnica de PWM. Tudo isso está explicado aqui nessa referência. Uma informação importante: o nosso sinal analógico ele é lido. Como vocês virem na referência do Arduino, vocês vão ver que o sinal analógico ele é lido e o sinal analógico ele é gerado em um valor de 10 bits. Só que quando a gente vai fazer um analog write, esse valor ele é gerado não precisa ser gerado em 10 bits, ele é gerado, se não me engano, em 8 bits. Né? Ele é gerado num valor bem menor do que a gente precisa. Então, por conta disso, até mesmo na documentação, ele recomenda você fazer uma divisão aqui, por exemplo, dividir por 4. Quando a gente faz ali a geração de um sinal em 8 bits, ele vai variar de 0 até 255, né? Então, se eu pegar os 1023, né, os 1024 dos 10 bits desse sinal analógico e dividir por 4, eu vou ter um valor máximo ali de 255. Então, eu vou estar cabendo dentro do que eu preciso. Né? E vou fazer aqui um analog write no pino 9, que é o nosso pino que a gente está usando para o PWM, do valor aí, né? O valor da variável valor. Então eu leio um sinal analógico a partir da variação desse potenciômetro e escrevo ele nesse pino 9 em forma de um sinal de PWM. Né? Esse sinal de 0 até 255 vai definir o tempo ativo desse sinal, né? O duty cycle desse sinal. E pronto, é só isso que a gente utiliza para trabalhar com PWM utilizando o Arduino. Eu vou incrementar um negocinho aqui só para a gente poder visualizar esse sinal. Então eu vou escrever aqui display.set cursor e vou colocar aqui na linha de baixo, né, a informação display.print. Eu vou colocar aqui o valor da variável valor e já vou fazer a conversão, né? Lembra que para a gente converter, a gente poderia fazer todo aquele processo de conversão, mas para facilitar, eu posso aqui multiplicar por 100 e dividir por 255, que é o fundo de escala ali da conversão do valor. Qualquer coisa depois eu posso até escrever esse valor sem converter, só para vocês verem como vai ficar. E só para ficar legalzinho, eu vou também escrever aqui um porcentagem na sequência, né? Porque assim ele vai escrever o valor de 0 a 100% conforme eu variar esse potenciômetro. Vamos ver se eu não errei nada aqui na digitação de código, tá? Beleza. O potenciômetro está em 0 aqui, está no 0 volts. Aqui praticamente não está gerando nenhum sinal de PWM e está escrevendo 0 na telinha aqui. Conforme eu for aumentando aqui, ó, olha só, esse sinal parecido com o sinal que a gente viu no Proteus, a gente vai começando a aumentar o duty cycle, né? E a gente vai vendo já a porcentagem aqui aumentando, né? E o brilho do LED também, como consequência. O efeito analógico aqui que a gente está observando é aumentar o brilho do LED. Então eu vou de 0 até 100% aqui, tá? Então, para vocês verem como é que a coisa está acontecendo, né? Então, você tem que lembrar sempre, né, que a leitura do analógico ela trabalha em 10 bits e a escrita do analógico trabalha em 8 bits. Então, por isso que a gente teve que fazer uma divisão por 4, senão a gente ia estourar a capacidade ali de armazenamento, né? E a gente está jogando esse valor já dividido por 4, ou seja, um valor que vai de 0 até 255 lá no pino 9. Essa linha resume o funcionamento do PWM no Arduino. E aqui a frescurinha, né, de escrever no display, só para vocês verem, se eu não utilizar essa conversão aqui, eu vou enxergar o valor dividido por 4, né? Então, no máximo 255, né? Que eu escrevi 1% depois, né? Mas é no máximo 255, no mínimo 0. Fazendo a conversãozinha aí, né? Multiplico por 100 dividido por
255, que é a máxima combinação gerada, né? Eu vou conseguir fazer a conversão aqui de 0 a 100%. Então, no meu display, eu escrevo o valor de 0 a 100%. E eu tenho agora um sistema de dimerização. Aqui só tem um LED, mas eu poderia colocar vários LEDs aqui, poderia colocar um drive de corrente para acionar vários LEDs e utilizar esse sistema para fazer uma alteração de brilho em um ambiente, né, em um sistema de iluminação com LEDs.